Boa noite, alunos. Meu nome é Daniel da Silva Oliveira, professor de Geografia. E o tema da aula de hoje é Introdução à Diversidade Cultural da América Latina. De início, vamos entrar um pouco no contexto histórico da América Latina. Sabemos que a história da América Latina tem traços que os aproximam e que, além disso, nos permite falar em uma religião relativamente coesa. No passado que antecede a chegada dos europeus no continente americano, importantes civilizações se desenvolveram nos países da América Latina, notadamente nas regiões da Mesoamérica, hoje América Central, e da América Andina, em momentos diferentes. Ambos tiveram grande importância para o estabelecimento da cultura e para a formação territorial dos respectivos países. Tratamos aqui os maias, astecas e incas. Como a gente já vinha estudando, a América Latina é um país, é uma região, na verdade, não é um país, né? É uma região muito diversificada, com contexto que faz dela uma região única. Por exemplo, dentro da cultura, da culinária, das tradições populares, faz com que essa região seja uma região rica. Rica, eu falo no sentido cultural. Aqui eu trago, por exemplo, um mapa dos países pertencentes à América Latina. Vemos o Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Na região central temos o Panamá, a Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, Haiti e República Dominicana. Temos reflexão de por que Estados Unidos e Canadá não são considerados pertencentes à América Latina. Porque foram países que foram colonizados por ingleses, como o Canadá e os Estados Unidos, que têm a língua, o idioma, o inglês. Então, esses países não são considerados pertencentes à, à América Latina. Para aguçar a curiosidade de vocês, eu trago um vídeo também que vocês podem estar acessando no canal do professor David, um vídeo bastante interessante que vocês podem estar despertando conhecimento sobre essa importante região que é a América Latina. Vocês podem estar acessando e vendo esse vídeo depois. A América Latina é uma região rica e diversa, composta por uma variedade de culturas, línguas, tradições. Hoje vamos explorar algumas dessas incríveis diversidades e entender como elas contribuem para a identidade única da América Latina. Ela tem uma divisão regional do continente americano, formada por países que apresentam um passado histórico e estruturas socioeconômicas semelhantes, além dos principais idiomas falados nesses territórios terem origem no latim. Como como está aqui no texto, tem essa similaridade. Praticamente todos os países da América Latina têm a particularidade de ter o idioma, o idioma falado tem origem do latim. Então, essa singularidade faz com que exista essa latinidade, né? No passado, muitos pensadores, escritores não consideravam o Brasil como pertencente da América Latina. Por quê? Além do idioma ser diferente, o Brasil falar o português, o restante dos países da América Latina, eles têm como idioma o espanhol. Por quê? Tem a cultura espanhola, a colonização espanhola foi dos europeus, chegaram nessa região e colonizaram, enquanto que o Brasil foi colonizado por portugueses. Então, o idioma do Brasil é diferente. Por isso existe essa resistência de considerar o Brasil como pertencente, da América Latina. Diversidade cultural. Cultura indígena. A América Latina abriga muitas culturas indígenas, como os maia, astecas e incas. Esses povos têm suas origens, têm suas próprias línguas, tradições e formas de vida que ainda são celebradas até hoje. Então, a cultura indígena dos povos originários, tanto no Brasil como na Venezuela, na Bolívia, tem suas raízes, né, nos costumes tradicionais dessa região. Então, a cultura indígena, a cultura dos povos tradicionais é bem forte, é bem marcante nos países da América Latina, além da influência africana, da influência europeia, indígena. Essa colonização, essa raiz africana, indígena, europeia, são marcantes nos países da América Latina.
A influência africana. Durante o período colonial, muitos africanos foram trazidos para a América Latina como escravos. A influência africana é evidente na música, dança, culinária e religiões da região. Como eu acabei de dizer, no passado, os africanos foram trazidos, foram para a América Latina para especialmente trabalho, trabalho bruto, trabalho forçado, trabalho de escravidão. Hoje a gente vê como existe a desigualdade na América Latina, como esses países, a gente tem exemplo dos haitianos que migraram, né, para outra região, para outros países em busca de melhores condições de vida, de trabalho com as suas famílias. Muitos acabam ficando em situações deprimentes, né, de saneamento básico, de moradia, e eles saem dos seus países sem ter aquela perspectiva de um futuro promissor. Eles, em busca de melhores condições, acabam buscando melhores condições. E uma curiosidade que eu também acabei enxergando, muitos alunos, pessoas acreditavam que o Haiti era pertencente da África, era pertencente da África, não da América Central, do Caribe, por exemplo, do Caribe ali próximo à República Dominicana, próximo a Cuba. Então, essa 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 essência do como eu havia falado, a cultura africana, a raiz africana é bem presente nos países da América Latina. Aqui temos o exemplo de algumas danças, né, algumas festas populares, como o Assalto Poético à La Paz, durante o Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária na Bolívia, em 2013. Temos também os dançarinos de salsa, a dança também, a dança raiz africana, raiz indígenas presente na questão da dança também, da culinária. Aqui tem uma Praça das Três Culturas, que também é uma questão cultural da América Latina. Temos também as raízes europeias, a herança europeia pertencente na América Latina. A colonização europeia, principalmente pelos espanhóis e portugueses, deixou uma marca profunda nas línguas da arquitetura, religião e sistema de governo. Como eu falei, muitos países da América Latina foram colonizados por Portugal, como no Brasil, pelos espanhóis, holandeses, alemães, franceses. O nome América Latina designa do Amérique Latine, vem do francês, né? Do francês Amérique Latine. Além do sincretismo cultural, na América Latina, é uma fusão única de influências indígenas, africanas e europeias, resultando em tradições culturais sincréticas, como a capoeira no Brasil e o carnaval em muitos países. Como aqui a capoeira, que vem das raízes africanas, o carnaval também, que não presente só no Brasil, mas em vários países também. O carnaval é uma festa popular também em vários países. Aqui eu trago, por exemplo, algumas curiosidades, né, de comidas presentes nesses países, como no México o mole, na Colômbia bandeja paisa, no Equador água tita, no Peru o ceviche, bastante popular, na Bolívia o sanduíche de chola, no Chile as empanadas, Argentina o bife de chorizo, no Uruguai o chivito, no Paraguai a chipa, no Brasil a feijoada, na Venezuela o arepas, El Salvador pupusas. São comidas típicas desses países, né? Comidas típicas desses países que fazem que tragam a marca dessas nações. A religião também é bem diversificada. O idioma e religião, por exemplo, é bem diversificada nos países da América Latina. O idioma é outro elemento essencial da cultura da América Latina. A língua espanhola é falada na maior parte da região, mas existem exceções, como o Brasil, como eu já te falado anteriormente, que fala português, e outros países que falam inglês e holandês. Há também uma grande variedade de línguas indígenas e outras línguas locais faladas em diferentes partes do continente. A religião é outro aspecto importante da cultura na região é a religião. A maioria dos países da América Latina tem como religião predominante o cristianismo, com a Igreja Católica sendo a mais influente, especialmente devido à colonização espanhola e portuguesa.
Eu trago aqui também algumas curiosidades. Por exemplo, etnicamente o Brasil é o país que alberga a maior diversidade de etnias originárias, 305, seguido pela Colômbia, 102, pelo Peru, 85, o México, 78 e a Bolívia, 39. Calcula-se também que ainda existem 200 etnias em isolamento voluntário distribuídas pelos países da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela. Das aproximadamente 7.097 mil línguas faladas no mundo, 1.062 delas se distribuem pelas Américas. Dessas, entre 500 a 600 se distribuem pelos países da América do Sul. A culinária também é uma parte importante da cultura latino-americana. Cada país tem seus pratos típicos e sabores regionais, muitas vezes influenciados pela história e pelos ingredientes disponíveis localmente. Alguns exemplos famosos são o feijão com arroz no Brasil, o ceviche no Peru, as arepas na Venezuela e o churrasco na Argentina. Na questão do relevo, falar um pouco do relevo da América Latina. A Cordilheira dos Andes reúne algumas das maiores montanhas da América Latina. Portanto, quem não conhece a Cordilheira dos Andes, né? Um ponto turístico bastante famoso, os livros, os jornais, a gente acaba conhecendo, né, esse importante monumento que é a Cordilheira dos Andes. Além disso, a América Latina apresenta uma grande diversidade paisagística, que é formada por dobramentos modernos ou montanhas, planalto, depressões, extensas planícies. Os países montanhosos se concentram ao norte e na costa oeste sul-americana, com destaque para montanhas rochosas que se estendem pelo território mexicano e lá recebem o nome de Serra Madre, e para a Cordilheira dos Andes, presente em 7 países da América do Sul. Grandes planaltos caracterizam com o relevo brasileiro e da parte dos territórios vizinhos setentrionais, como Guiana e Suriname. Então você vê, né, que existe também uma grande diversidade de relevo na América Latina. Temos no Brasil a Amazônia e tudo, além de planaltos, planícies, montanhas, depressões, extensas planícies alagadas, como no Brasil, por exemplo. Neste momento da aula, eu trago um texto que eu acabei encontrando que fala sobre o Dia da Latinidade. Vou ler para vocês aqui um pouco desse conceito. Comemorando anualmente em 21 de abril, Dia da Latinidade tem o objetivo de homenagear a cultura, história e tradição do povo latino, principalmente representada pela América, formada por grande parte pelas Américas Sul e Central. Apesar do Brasil ser um país de profunda raiz latina, não é incomum ouvir questionamentos sobre uma série de dificuldades do povo brasileiro se entender como povo latino, da mesma forma que os demais da América do Sul. Então, você vê, não só o Brasil possui essa resistência de ser pertencente à América Latina. Alguns outros países da América do Sul, por exemplo, como Argentina, Uruguai, Chile, também têm essa resistência dos povos dali, de se entender, de se criar essa identidade latino-americana. De acordo com a doutora em História e pós-doutora em História da América, Camila Grego, antes de entender as questões que norteiam o tema, é importante explicar o que é latinidade. Aí vamos entender o que é latinidade segundo a historiadora. Segundo o especialista, o termo latino faz referência aos países que desenvolveram sua língua baseada em raízes latinas, tal como o idioma português e espanhol, amplamente falados no continente americano, em especial pelos países que tiveram língua e cultura derivadas da colonização ibérica empreendida a partir do final do século XV. Há um importante debate sobre o momento e a maneira em que o próprio conceito de América Latina teria sido construído, o que remonta a uma atuação da França em seu período de expansão imperialista, como já vimos falando nas aulas anteriores. A França tem um importante papel nesse conceito de latinidade e raízes latinas, essa identidade latino-americana, né? A França tem um importante papel nisso. Nesse sentido, ela explicou que a própria ideia de latinidade foi discutida, interpretada e reelaborada em vários momentos da história dos países latino-americanos. E isso se deu de forma distinta. Você vê, passar por mudança nesse conceito, essa criação dessa visão latina, essa identidade latina sofreu mudança ao longo do tempo, sofreu transformações do que do que entender como latinidade, de como enxergar essa latinidade
nesses países. Então você vê como é difícil, como é complexo, né, enxergar essa latinidade, essas raízes, esses conceitos de latinidade. Isso não vai terminar hoje, não é de agora, é um conceito que vem se estendendo por um longo tempo e através dessa aula, eu quis passar para vocês um pouco desse conceito, um pouco dessa identidade cultural dessa importante região da América Latina. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar. No decorrer das próximas aulas, vamos aprofundar em outros conceitos, entrar mais na cultura específica de cada país. Desejo boa noite e bom estudo para vocês. Obrigado.